Quando a pastora Ana falou ali o preço da fachada, do que vai ser colocado ali no interior do templo, eu acho que algum irmão falou assim: o sangue de Jesus tem poder. Aí eu fiquei pensando assim: ué, você descobriu o título da mensagem de hoje. Fala para o seu irmão assim: o sangue de Jesus tem poder. Amém. Vamos começar? Aleluia. O nome da mensagem é esse: o sangue de Jesus tem poder. Eu quero começar falando aqui para vocês de uma frase do príncipe dos pregadores. Então, se você que não conhecia, chama Charles Spurgeon. E ele disse assim: creiam firmemente que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, que o seu sacrifício é total e plenamente aceito por Deus em favor do homem, de tal maneira que aquele que crê em Jesus não é condenado. Amém? Quantos creem firmemente que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado? Amém? Essa é uma realidade, queridos. Isso não é simplesmente uma frase de efeito. Lá em 1 João, capítulo 1, 7, diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós cremos que a luz é Cristo, nós estamos em Cristo, nós andamos em Cristo, estamos na luz, e o sangue de Jesus nos ligou em comunhão uns com os outros, mas também nos purificou de todo pecado. Esta é a realidade. E eu queria que você abrisse então a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, que nós teremos um texto base para essa mensagem de hoje: o sangue de Jesus tem poder. E essa mensagem, o texto base dela está em Hebreus 9. Depois eu queria que você lesse não apenas o capítulo inteiro de Hebreus 9, mas lesse a carta toda de Hebreus, porque Hebreus é uma carta que traz de uma forma assim pontual a superioridade de Cristo, a superioridade do sacrifício de Cristo, a superioridade do tabernáculo celestial, a superioridade da aliança nova, a superioridade do sacerdócio de Cristo em face da antiga aliança ou do sacerdócio levítico. Então, querido, leia Hebreus para você se deleitar exatamente na nova aliança que foi estabelecida por sangue. Nem a primeira foi estabelecida sem sangue. Então, em Hebreus 9, do 11 em diante, nós vamos ler. Eu queria que você estivesse com o coração bem aberto para receber os oráculos de Deus. E a Bíblia diz assim, Hebreus 9, 11 em diante: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Diga, eterna redenção. De novo, diga, eterna redenção. Então, essa redenção que Cristo conquistou pelo seu sangue tem prazo de validade? Amém. Vamos seguir então no verso 13, que diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Diga, herança eterna. Diga, herança eterna. Quando vai acabar essa herança? Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas
sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive o que fez. Enquanto ainda vive quem o fez. Verso 18. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã tingida de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Diga, sem derramamento de sangue não há remissão. Verso 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos, com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Você pode dizer aleluia? Eu vou repetir aqui, olha só. Se fosse assim, ou seja, fazer o sacrifício de forma reiterada, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar no fim dos tempos, ou tempo da plenitude, que Cristo veio, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, aos homens, como está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Quem espera por Ele aí? Quem está esperando Jesus voltar? Dá um glória a Deus bem alto aí, querido. E aplauda o nome dEle, porque Ele é digno de abrir o livro da vida. Amém? Pai, esta é a palavra do Senhor. Ela é liberada nesta hora, e nós cremos de todo o nosso coração que ela é como o orvalho que desce do céu e não volta para lá antes que regue a terra e que ela produza. Assim é toda palavra que sai da sua boca, não pode voltar para o Senhor vazia. Que o Senhor use, Pai, o pregador com intrepidez e ousadia na unção do seu Santo Espírito. Que toda a igreja esteja receptiva no nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Queridos, o sangue de Jesus tem poder. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, parte A, diz assim: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então a vitória vem por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. Porque quando nós falamos dessa expressão, o sangue de Jesus tem poder, para muitos parece uma frase mágica. O sangue de Jesus tem poder. Aí parece que vai acontecer algo mágico,
sabe? E não é mágico, é empenho de fé naquilo que está escrito. Nós empenhamos, o sangue de Jesus tem poder, e vamos aprender hoje, porque ele tem poder para salvar, ele tem poder para curar, e ele tem poder para nos libertar. Tem um cântico antigo, e eu me lembro que na minha adolescência, pré-adolescência, eu passei por um momento, foi depois do falecimento da minha avó, eu tive acho que uns traumas, eu não me lembro muito bem o que aconteceu, mas eu tive muito medo, eu comecei a ficar com medo, e eu me lembro que eu tinha medo de ir a alguns lugares assim, mais escuros, enfim, e aí eu me lembro que na minha infância, havia um corinho que falava, ainda não é não, viu Daniel, é um outro, que hoje nós vamos ter uma participação muito especial, daqui a pouco você vai vibrar. Mas o corinho antigo era assim: o sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar e para a sua glória nos levar. Mas a Ana cantou uma outra versão falando para... Depois chama a pastora Ana para me ajudar, mas fala também para libertar. Mas eu acho que é duas partes da mesma canção, né? Viu, Ana? Vem cá rapidinho para me ajudar. O que eu quero dizer? Que eu cantava essa música para afastar os maus agouros. O sangue de Jesus tem poder. Aí eu entrava num lugar escuro. Mas você não quer vir aqui? Não, vem cá. Tá bom, então, aquela música que nós ensaiamos, aquela parte do diabo, sabe? Amém, irmãos? Essa é antiga, os irmãos sabem, vamos cantar comigo, amém? Amém, irmãos? E eu lembro, quando eu era criança, nas reuniões de oração, que a minha mãe me levava, jejum, vigília de madrugada, e começava a cantar, nossa, a gente arrepiava até a alma. Amém? Como é que é? Vamos lá. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar, poder para os demônios expulsar. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 minha fé você não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 minha fé você não leva. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está bem vivo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está bem vivo dentro do meu coração. Aonde? Aonde Deus está. A unção de Deus chegou aqui. Aleluia. Ela empolgou, fez um medley, já emendou com outras canções. Mas a chave aqui ligada à mensagem, obrigado, meu bem, é que o sangue de Jesus tem poder para salvar, para curar e para libertar. Mas só que não é uma frase mágica, não é uma frase indutiva de autoajuda que você se empodera dizendo isso, não. O poder está na fé, na palavra de Deus. Amém? E aí, queridos, nós precisamos entender o contexto do sangue. No Novo Testamento e no Antigo Testamento, o sangue representa a morte violenta de uma vítima para fins de expiação. O que é expiação? Expiação é uma penitência. É uma penitência para se pagar uma conta, uma pena. Então, quando fala assim, Jesus, houve um sacrifício expiatório de Jesus. Por quê? Foi uma pena aplicada em Jesus, que era nossa, para que se pagasse uma dívida. Então, no Novo Testamento e no Antigo também, o sangue representa essa morte violenta de uma vítima com fins de expiação. E a expressão, o sangue de Jesus, ou sangue de Cristo, é muitas vezes usada nesse sentido,
quando nós lemos na Bíblia vários textos que falam do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus, está associado exatamente a esse contexto, a esse sentido que nós estamos falando. Ou seja, é o mesmo contexto em que a sua morte é vista como sacrifício, e o centro está em seu sangue derramado na morte, o que torna eficaz o sacrifício. Então, quando nós falamos do sacrifício de Jesus, o que torna o sacrifício de Jesus eficaz é o sangue derramado por ele. O sangue de Jesus tem poder, porque há poder no sangue, que é o símbolo exatamente da expiação. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 9, deixa eu abrir aqui, eu já tinha separado, 8 e 9, diz assim, Romanos 5, 8 e 9, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque nós estávamos, por causa do pecado, debaixo da ira de Deus, que era justa. Porque Deus avisou lá no início, se comer, vai morrer. Então, a morte era a expressão da ira de Deus pela desobediência. E como todos pecaram, a Bíblia diz, nós passamos a ser filhos da ira, filhos da desobediência. Então, nós lendo aqui esse texto de Romanos 5, nós vamos ver que Deus ele provou o seu amor. Como? Entregando Jesus. Na entrega de Jesus, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, quando ainda estávamos debaixo da ira, quando ainda éramos filhos da desobediência, inimigos de Deus, logo agora que nós fomos justificados pelo seu sangue, somos agora salvos da sua ira. Então o sangue nos cobre. Quando a morte ela vem sobre o homem, ela vai olhar, existe sangue sobre ele, o sangue de Cristo, então a morte é retirada. Amém, Jesus? A ira é retirada, porque há uma expiação, e a expiação, que é esse pagamento da dívida, foi feito por meio do sangue de Jesus. Embora tenha definido, ou na verdade, embora se tenha defendido que o sangue representa a vida, como está escrito lá em Levítico 17:11, que diz que a vida está no sangue, mas ainda pode ser interpretado esse texto como a vida entregue na morte. Ou seja, a vida porque alguém morreu. Porque se Jesus não tivesse morrido, não haveria vida para nós. Então, há vida porque foi dado a morte para aplacar a ira de Deus. Pois bem, nós lemos um texto aqui, e esse texto de Hebreus 9, ele fala muito do santuário terrestre e do santuário celestial. Mas nessa parte que nós lemos, fala mais sobre o sacrifício em si, que é o cerne da nossa mensagem. E dizendo exatamente que o sacrifício de Jesus, ele é perfeito, ele não é retocado. Por quê? Porque foi o único que pôde atender o critério, o crivo do céu. Porque, veja bem, ontem eu até falei aqui na escola de discípulos, quando o homem pecou, ficou destituído da glória de Deus, e havia sobre ele um escrito de dívida, então Deus, sendo justo e reto, ele não simplesmente se arrependeu, eu falei que se comer não morreria, mas não está mais aqui quem falou, não vai morrer não. Deus é justo e reto, vai morrer, vai morrer. Então, veja bem, ontem eu estava dizendo que quando Jesus, ele se coloca no nosso lugar, exatamente para se cumprir a justiça de Deus.
Então Deus, ele descarrega a ira dele sobre Jesus lá no madeiro, para que nós pudéssemos agora receber vida. Esta é a palavra de redenção. E aqui, como eu estava falando, não haveria outro para fazer isso. Por quê? Porque um escravo não pode libertar outro escravo. Um morto não pode dar vida para alguém. Um pecador não pode falar, não, eu vou dar minha vida. Não pode dar uma vida pelo outro. Mas Jesus, sendo santo, livre e tinha a vida de Deus, ele pôde então fazer isso. E ele fez na carne, porque o pecado foi condenado na carne. Então ele precisava vir em carne. E nesse contexto, voltando aqui para o texto de Hebreus 9, do 11 até o 28 que nós lemos, vai falar também sobre alianças. Na medida em que ele fala do sacrifício de Cristo, na medida em que ele fala do santuário, ele está falando também de duas alianças. A velha aliança, ela foi estabelecida pelo sangue aspergido de animais, mas a nova aliança, ela vem através do sangue vertido por Jesus. A primeira aliança, ela foi estabelecida no Monte Sinai. A segunda aliança foi estabelecida no Monte Calvário. A primeira aliança, ela tinha preceitos passageiros. A segunda aliança e a nova aliança, ela tem efeito eterno. A nova aliança foi consumada no Calvário, quando Jesus disse, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então nós precisamos entender que Deus, ele estabeleceu com o homem um pacto, uma aliança, exatamente para ele cumprir o seu plano de redenção eterna. Nós lemos aqui, eu pedi para você repetir, não sei se você se lembra, que por meio de um sacrifício efetivo e eficaz, que foi o sangue de Jesus, ele estabeleceu uma redenção, o quê? Diga, eterna. E essa aliança, ou as alianças, elas foram feitas com essa finalidade, para que aquilo que era a sombra viesse a ser real e estabelecesse então uma redenção eterna com o homem. Então Deus estabelece alianças entre ele e o homem com a finalidade de salvação, de remissão, de redenção. São palavras quase que sinônimas, porque fala de um resgate, de uma compra de volta, porque havia uma dívida. Então, alguém deveria pagar essa dívida, e esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, hoje, quando você falar o sangue de Jesus tem poder, lembre-se que não é uma frase mágica, mas tem um sentido. O sangue dele, que foi derramado lá na cruz, foi o sentido maior do sacrifício e tornou eficaz a minha compra diante de Deus. Amém, povo de Deus? Quem está feliz com essa notícia, diga glória a Deus. E você percebe na nossa leitura e também na nossa exposição que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nem a primeira aliança foi feita sem sangue. Por quê? Porque se era a sombra dos bens vindouros, se era ainda um preceito, ainda que seja cerimonial, superficial, temporário, estava de forma simbólica apontando para algo real e consumado, que era Cristo. Então veja bem, na antiga aliança também eles matavam um animal, bode, bezerro, e o sacerdote, ele fazia o serviço santo. Diariamente ele ia ali na primeira parte do tabernáculo, que se chama Santo Lugar, e ele ali acendia incenso e fazia todo o serviço. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento do tabernáculo, chamado Santo dos Santos, e ele ia, então, não sem sangue. A Bíblia vai dizer que ele comparecia no Santo dos Santos, aqui em Hebreus 9 mesmo, fala, não sem sangue. Por quê? Porque a ira de Deus só poderia ser aplacada com sangue, porque estava ecoando, toda alma que pecar vai morrer. Então, ele entrava
e levava o sangue pelo seu próprio pecado e para o pecado do povo. E ali, de uma forma externa, cerimonial, era como se o sangue cobrisse o pecado. Você entendeu isso? Na antiga aliança, o sumo sacerdote, um dia do ano, era o dia da, expiação. Os judeus ortodoxos ainda fazem isso, que é o Yom Kippur, o dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, não era qualquer sacerdote, era o sumo sacerdote, entrava não no primeiro apenas, mas no segundo compartimento e levava ali o sangue. Ele aspergia o sangue de bodes e bezerros sobre a arca da aliança. E o que significava isso? Dentro da arca tinha o quê? O bordão de Arão que floresceu, o maná e as tábuas da lei. Então, quando o sumo sacerdote lançava o sangue, que era a expressão maior da expiação sobre a arca, o que estava remetendo? Que Deus, ao olhar para as tábuas da lei, ele não ia olhar para o homem quebrando as tábuas da lei, mas ia olhar para o sangue cobrindo a falha do homem, o pecado do homem. E por isso hoje, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha não as nossas falhas e transgressões, mas Ele olha o sangue de Jesus aspergido sobre as nossas vidas, que nos purifica de alguns pecados, não, de todos os pecados. Amém? E tudo é simbólico. A própria tampa que cobria esta urna era a tampa chamada propiciatório. E Jesus é o sacrifício propício. Então jogava-se o sangue em cima do propiciatório para que houvesse algo propício para cobrir. Só que na antiga aliança, o sangue dos bezerros e bodes simplesmente cobriam temporariamente o pecado diante dos olhos de Deus. Na nova aliança, não se fala em cobrir, fala retirar, anular, aniquilar. Por isso, João Batista disse para Jesus, quando vinha ao seu encontro, lá no Jordão a ser batizado: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Diga agora com entendimento para o irmão que está do seu lado: o sangue de Jesus tem poder. Agora você vai falar com entendimento, sabe? Não misticamente. Né? Igual eu cantando as musiquinhas para entrar no quarto escuro: o sangue de Jesus. Não, com entendimento, amém? Quem está aprendendo algo nessa manhã aqui em nome de Jesus? Então vamos lá. A morte de Jesus, ou melhor, essa primeira aliança ainda, ela não foi sancionada sem sangue. Nós falamos aqui mesmo, antes, nós lemos do 11, né, mas no 18 fala isso, né, 9:18 diz: porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Ou seja, sem sangue, ou sem a morte, não vai se abrir um testamento, uma herança que também, por sinal, é eterna. A morte de Jesus, ela foi uma morte chamada vicária. E os alunos da escola de discípulos sabem o que é vicário. Se você não sabe, matricule-se na escola de discípulos, mas eu vou dar uma palhinha aqui para você. Vicário é substituto ou substitutivo. Então, morte vicária é morte substituta ou morte substitutiva. Ou seja, como Max Lucado disse, Jesus, na cruz, ele recebeu a punição pela minha imperfeição para que eu recebesse o favor da perfeição de Cristo. Vou repetir. Na cruz, Jesus, de forma substituta, recebeu a punição da minha imperfeição para que eu agora recebesse o mérito, a graça, o favor da perfeição de Cristo. Entendeu? Vicário, substituto, é isso. Então a morte de Jesus foi uma morte vicária, um sacrifício substitutivo. No seu nascimento, ouça bem isso, ele compartilhou nossa carne e sangue, porque ele veio em carne. Então no seu nascimento ele nasceu
A Bíblia vai falar em Gálatas, fala que ele nasceu de mulher de ventre materno e nasceu como judeu. Então ele nasceu em carne. Então no seu nascimento ele compartilhou da nossa natureza, carne e sangue. Não é verdade? Mas na sua morte ele levou o nosso castigo. Então no seu nascimento ele compartilhou da nossa carne e sangue. E Deus fez enfermar a sua carne, derramando toda a ira do pecado. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado naquele momento. Então ele compartilhou de carne e sangue, mas na sua morte, aí houve a expiação. Ele levou consigo o nosso castigo. Você pode dar um glória a Deus? O sentido principal é que nenhuma expiação ou pelo pecado é possível sem o sacrifício de uma vida. Nenhuma expiação é eficaz, nenhuma expiação pode ser feita ou é possível sem o sacrifício de uma vida. Como nós falamos há pouco, se a vida da carne está no sangue, como dissemos aí, fazendo referência a Levítico 17:11, então, simbolicamente, o derramamento de sangue era a comprovação de que uma vida fora sacrificada e aceita como exigência do pagamento. Você entendeu isso? Então, o derramamento do sangue era eficaz porque era comprovação de que uma vida foi sacrificada. E então, se tornou aceito a exigência do pagamento. E eu quero te falar nessa manhã que o pagamento já foi feito. Já caiu na sua conta. O pagamento já caiu na sua conta. Você está andando como se estivesse negativo porque você quer. Porque o saldo agora é positivo. Jesus pagou o escrito de dívida. Quem pode dizer amém? Esta é a realidade. Esta é a realidade. O sangue vertido na cruz, e eu pedi para os levitas, para os dirigentes aqui no início, para abrir com Hebreus 10, não é? Porque o sangue vertido na cruz, ele abriu um novo e vivo caminho, porque havia um velho caminho. E era de morte, de fato, porque ficar todo ano matando animal. Quem matou animal esse ano aí para sacrifício do seu pecado? Alguém? Se alguém fez isso, para com isso, viu? Primeiro, porque você vai ter problema com as leis, né? E segundo, porque não precisa mais. A antiga aliança era de morte. A lei era do pecado e da morte. Mas agora, com o sangue de Jesus, foi inaugurado o quê? Um novo e vivo caminho. Porque não consta mais de ordenanças. E não consta mais de animais, sangue de animais mortos. Jesus, ele deu o seu próprio sangue. Uma vez por... Quem está vivo aí? Uma vez por todas. Então não precisa ficar indo em romaria, não precisa fazer penitência, não precisa ficar matando animais, não precisa mais nada disso. De uma vez por todas, Jesus fez o que deveria ser feito. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele inaugurou um novo e vivo caminho através do seu sangue. E o que isso significa? Que ele abriu um acesso ao Pai, nós não tínhamos. Você se lembra do sacerdócio levítico, da antiga aliança? Uma vez por ano, só o sumo sacerdote, ele se purificava, ele fazia os rituais, ele matava animal, ele colocava uma corda na cintura, porque ai dele, se ele pisar naquele lugar com alguma falta. Então ele fazia tudo isso, pedia perdão dos seus pecados, se purificava, depois pedia pelo povo. Todo esse trabalho ele fazia para tentar entrar na presença de Deus. Agora, eu quero te falar que Jesus, ele inaugurou esse novo e vivo caminho através do qual você pode correr para os braços do Pai. Corre para os braços do Pai. Sabe, por causa do pecado, o homem se afastou de Deus. E o seu relacionamento ficou comprometido. Mas o Pai amoroso resolveu esse problema eterno com uma solução eterna.
Não tinha como resolver um problema eterno com questões paliativas. Por isso que nós falamos que salvação é eterna, redenção é eterna, herança é eterna, não tem prazo de validade. Se você está com medo hoje, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou, hoje eu estou pecando. Então para com isso, meu Deus do céu. É herança eterna, é redenção eterna. Deus, ele não resolve problema eterno com coisas passageiras. Ele resolve coisas eternas com uma solução eterna. Jesus é a eternidade que entrou dentro de nós. Por isso em João 17, na oração de Jesus, ele fala: a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a teu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Quando você crê em Jesus, a eternidade entrou dentro de você. Você já se torna uma pessoa eterna. A morte não é, problema. Como disse um pastor reformado, o máximo que ela vai fazer é te aproximar de Jesus. Amém, Jesus? Então ele resolveu o problema eterno com uma solução eterna. Por isso que a Bíblia diz: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Ele te ama eternamente. Mas hoje eu fiz uma coisa errada demais. Ele continua te amando. E é o amor dele que vai te constranger a sair dessa, a parar com isso. Não precisa disso, a responder segundo o quanto você é amado, não quanto você acha, porque a gente põe essa medida, mas ele te amou com amor eterno. Ele não entregou um anjo de asa quebrada lá para vir para pagar uma penitência para você. Ele entregou o melhor que ele tinha, Jesus Cristo de Nazaré. Você compreende isso? Assim, a vontade de Deus não é apenas que pelo sangue sejamos livres da morte, mas também que por meio desse mesmo sangue tenhamos vida abundante. Amém, queridos? E é interessante, porque talvez você está aqui hoje, principalmente na ceia, né? Ceia a gente vem em peso, não venha só na ceia, viu, querido? Domingo que vem tem culto também, da família, no outro é culto de celebração, não é ceia nem da família, mas é culto também, que nós não deixamos de congregar. Amém, queridos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Aí talvez você está diante da ceia: hoje eu não vou cear. Por quê? Porque pequei. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Eu examino, pequei. Pai, eu pequei, eu me arrependo, porque o Senhor me deu tudo para não pecar e eu pequei. Eu não preciso disso, não faz mais parte de mim. Eu me arrependo e vou viver a vida que o Senhor tem para mim. Come do pão e beba do cálice. Examine-se e é uma partícula aditiva. Não é isso? Quem são de letras aí? Não é? Partícula aditiva. Faça isso e aquilo. Examine-se e coma. Não. Falsa piedade. Não. Aí pode passar a bandeja. Não. Aí fazer aquela cara de piedoso, assim, de... Nossa, como ele é espiritual. Ele tem consciência do pecado dele, que ele nem quer tomar ceia hoje. Isso é fariseu, querido. É claro que Deus não quer que você fique pecando e não tenha discernimento. Porque o mesmo texto fala: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não congrega, não está aliançado. Batismo para que isso? Não vou me batizar não está nem aí e vem, come. Podia comer em casa, come o pãozinho, bebe o suquinho. Agora você tem que discernir. Igual a mesma frase que fala: o sangue de Jesus tem poder, tem que falar com discernimento. Comer ceia, você tem que comer com discernimento. Sou parte do corpo, sou parte dessa igreja, sou o irmão com meu irmão. Jesus pagou o preço para que eu fosse religado com o Pai, mas ligado também com o meu irmão. Sou de Cristo, vivo a vida de Deus. Pequei, me arrependo e não vou pecar mais. Há um potencial nisso, senão Jesus estaria mentindo quando falou para aquela mulher, né? Jesus, será que mente? Vai, não peques mais. Será que Jesus estava de brincadeira com ela? Então, querido, preste atenção. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar, do engano. E eu quero contar uma história. Na verdade, a história de Lutero. Martinho Lutero, o grande reformador, um dos ícones da grande reforma do século XVI. Ele teve um sonho e foi agonizante esse sonho. Ele sonhou que o diabo apareceu para ele. E chegou lá para ele e falou assim: aqui estão os seus pecados. E ele ficou agoniado, porque era uma lista grande. Mas ao observar essa lista, ele falou assim:
não estão todos aí. E aí o diabo sai de cena e volta e fala assim, aqui estão todos eles. Aí traz uma lista que triplicou, quadriplicou o número daqueles pecados que ele tinha praticado. E no sonho ele ficou agonizado, porque apareceram realmente diante dele os pecados. E Satanás é acusador, e ele é mestre nisso. Então ele foi acusando Martinho Lutero no sonho. E aí vem a iluminação. Lutero, no sonho, diz a história que ele fala para o diabo, estão todos aí? Estão, todos aqui. Então aproveita e escreve debaixo deles, o sangue de Jesus me perdoa de todos eles. Aproveita aí e escreve debaixo dessa lista, o sangue de Jesus me perdoou, me purificou de todos esses pecados. Então não importa o quanto você viveu uma vida dissoluta, pecadora, embaçada, ou está vivendo ainda, eu quero te falar que hoje é o dia de conserto, hoje é o dia de você entrar na presença de Deus e falar, eu não quero isso mais para mim. Está assinado, Jesus morreu por mim, o escrito de dívida foi cancelado. É o que diz a palavra do Senhor, não é verdade? Em Colossenses 1, 19 e 20 diz assim, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então ele reconcilia por meio do sangue, e o sangue de Jesus é a tinta através da qual Deus assina. Está consumado, está pago, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém em Cristo Jesus aqui? Eu queria agora chamar os meus irmãos do louvor, porque também veio ao ministrar, ao debruçar nessa palavra, hoje de ceia, o sangue de Jesus tem poder, veio um corinho, e eu queria que a igreja também pudesse entoar, mas com significados espirituais. Eu tenho certeza que mesmo aqueles que talvez não são dessa época, vão se lembrar, porque são coros que acabaram fazendo parte, né, do universo cristão, em todas as épocas e também em todas as igrejas. Embora sejam corinhos mais, vamos dizer assim, numa linha pentecostal, mas quantos de nós, sendo pentecostal ou não, cantamos, celebramos, mas com entendimento? Amém? Eu quero dizer antes que há uma realidade, queridos, sobre o sangue de Jesus. Nós falamos aqui que o sangue de Jesus tem poder, e esse sangue, como nós falamos, é um sangue muito poderoso, e ele torna o injusto justificado, ele torna o impuro purificado, ele torna o escravo livre, ele torna o perdido salvo, e ele torna o condenado liberto. Amém? Aleluia. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue. Será que você pode ficar derramado lá na cruz. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus.
eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Hoje, queridos, nós celebramos a ceia do Senhor. Nós celebramos a inauguração da nova aliança no sangue. Isto é, na morte de Cristo. Não por sangues de bodes e de bezerros, mas pelo precioso sangue de Jesus, como está escrito lá em Hebreus 9:12. Ele é o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. E agora é o sangue da nova aliança, que é perfeito e permanente. Agora é o sangue que não apenas cobre pecados, mas remove totalmente o pecado de nós. Por meio dessa aliança, nós nos tornamos livres do cativeiro. Livres do cativeiro espiritual de outrora, de outro tempo. Agora somos livres pelo sangue do Cordeiro. Sabe, Jesus é esse Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo todo. E hoje nós vamos comer do Cordeiro, vamos beber do seu sangue, porque quem não come da sua carne, quem não bebe do seu sangue, não tem parte com Ele. Nós estamos unidos com Ele e Ele conosco. E eu profetizo nessa manhã que debaixo desse sangue que tem poder, não haverá luto, não haverá morte na sua casa, no seu casamento, na sua família. Não haverá morte espiritual, não haverá morte emocional, não haverá morte material, não haverá morte, porque o sangue de Jesus tem poder e nos garante a vitória. Você recebe isso nessa manhã, igreja? O sangue de Jesus nos garante a vitória, nos garante a vitória. Esse sangue tem poder para nos salvar, tem poder para nos curar, tem poder para nos libertar. Essa é a realidade. E agora os diáconos, as diaconisas vão entregar os elementos da ceia. Da mesma forma que esta frase não pode ser usada como mágica, muito menos os elementos da ceia. Eles não são místicos, mas trazem consigo uma realidade espiritual. Por isso você tem que ter consciência. Eu nasci de novo, eu desci as águas pelo batismo, eu tenho compreensão que sou um com Deus e um com os meus irmãos, sou igreja. E ainda que agora o Espírito do Senhor me está mostrando e revelando que há algo que eu tenho que renunciar e me arrepender, e gera uma certa tristeza no primeiro momento, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E eu me arrependo, Senhor, não quero isso mais para a minha vida, não quero isso mais para o meu ser. Eu renuncio à fornicação. Se eu estou doando meu corpo à fornicação, à lascívia, aos pecados sexuais, ao adultério, à mentira, à avareza, à pornografia, não sei, à mentira, à bebedice, aos vícios, eu renuncio à falta de perdão, à obstinação, à idolatria, eu renuncio, eu peço perdão, Senhor, eu me arrependo, mas eu quero participar dessa mesa. Oh, você pode fazer isso agora onde você está, porque antes um sumo sacerdote faria isso para você, teria que fazer, você não podia entrar na sala, no Santo dos Santos, alguém tinha que fazer isso por você, mas agora em Cristo Jesus, você mesmo pode entrar lá. Um novo e vivo caminho foi aberto para você entrar no Santo dos Santos e se abrir o seu coração, dizer: Pai, eu quero mais de Ti, por isso eu renuncio tudo que não é, tudo que não poderia ser. Eu tomo posse do Seu sangue sobre a minha vida. Receba agora os elementos da ceia. Você que nasceu de novo, você que já foi batizado nas águas, faça essa reflexão, ore ao Senhor, clame ao Senhor. Aleluia.
Oh, aleluia. Nada além do sangue de Jesus. Nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você está recebendo os elementos da ceia nas suas mãos. Olhe para eles. Olhe para o pão. Olhe para o cálice. Sabe, é uma realidade. O corpo de Jesus, como o trigo para fazer o pão, foi moído para nos alimentar nesta manhã. E o sangue de Jesus foi vertido lá na cruz para dar sentido eficaz ao sacrifício. Que a ira de Deus ia ser aplacada e o sangue então tornou aceitável o sacrifício. Porque o que estava ecoando é que toda alma que pecar vai morrer. Jesus morreu, pagou a conta e agora nós temos vida. Olhe para esses elementos e comece a clamar: obrigado, Senhor. Eu não mereço, mas o Senhor provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Eu te agradeço, Senhor. Eu não mereço, mas aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado em meu lugar, para que agora nele eu fosse feito justiça de Deus. Obrigado, Senhor, pelo seu sangue, pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Clame ao Senhor nesta hora, igreja. Nós vamos tomar a ceia. E as instruções da ceia que foram dadas pelo próprio Jesus na noite em que ele foi traído. E Paulo registra em 1 Coríntios 11, 23, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Será que você pode levantar mais alto o pão, olhar para ele e dizer: obrigado, Jesus, dizendo: eu te dou graças, Senhor, porque o seu corpo foi moído, traspassado pelas minhas iniquidades, e o castigo que me dá a paz hoje estava sobre Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu te agradeço. Coma do pão agora, dando graças a Deus, porque nós fazemos isso em memória dele. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Agora você vai levantar o cálice mais alto e, olhando para ele, vai dizer: este cálice é a nova aliança. Diga: é o Novo Testamento no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder para me salvar,
para me curar, para me libertar. Eu te agradeço. Você pode tomar do sangue, do cálice, que simboliza o sangue de Jesus. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Quantos são livres? Quantos livres nós temos aqui nesta manhã? Sabe, foi o sangue que nos libertou. Porque o sangue, ele tirou, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E agora não há mais condenação. O sangue nos tornou purificados. Sabe, na primeira aliança era uma cerimônia e era feito na carne, ou seja, a purificação era externa. Havia um simbolismo, mas tudo era externo. O sangue em si não conseguia entrar, penetrar, porque era externo, era simbólico. Mas agora, principalmente no momento simbólico como esse da ceia, o sangue, ele nos purifica de dentro para fora. Como nós vemos aqui em Hebreus 9, ele nos purifica da consciência das obras mortas. A purificação não é externa, não é colocar uma roupa parecida de crente, não é, sabe, ter uma aparência externa de santidade, mas é dentro do seu coração, na sua vida, por meio do sangue de Jesus. É ser purificado na mente e no coração, e certamente isso vai implicar em tudo mais na nossa vida. Que você tome posse disso no nome de Jesus. Eu queria que você aplaudisse bem alto a esse que morreu e deu seu sangue, que nos garante a vitória. O sangue dele nos garante a vitória. Amém. Aleluia. Me parece que tem um vídeo, é isso mesmo? Não é o mesmo vídeo que passou quando a pastora estava, não, né? Então se assente por um instante. Vamos assistir o vídeo.
vencedora. Onde estão as mulheres da IBA? Uhul! É nós. Eu estou aqui para dar um recadinho para você. No dia 17 de agosto, às 19h30, vai acontecer aqui no prédio da IBA o culto das mulheres. E esse ano, minha gente, o negócio está diferente. Nosso culto vai ser temático, Black, White. Vista aí seu preto e branco e venha celebrar conosco. Olha aí a oportunidade que temos de chamar as amigas e ganhar vidas para Jesus. Nesse dia lindo, maravilhoso, nós vamos preparar algo lindo para a nossa pastora Ana querida, que é aniversário dela. Prepare o seu melhor e vem para cá. Maiores informações daremos nos próximos cultos e também nas células. Beijo! Aleluia. Acho que tinha faltado esse aviso. Amém? Vamos dar a bênção apostólica para que você desfrute dessa vida de Deus que vem por meio do sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Reparta isso que você recebeu nessa manhã, tá bom? Reparta, compartilhe. À noite nós estaremos ministrando essa mesma mensagem e eu tenho certeza que o Senhor vai conduzir todas as coisas. Convide pessoas e realmente você agora que tem o sangue sobre a sua vida, você tem que mostrar para as outras pessoas que esse sangue tem poder. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz. Semana de bênção e vitória em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder.